Vamos orar? Coloca a mão sobre a palavra e ore com o pastor assim, diga, Senhor Jesus. Diga com fé, igreja, diga, Senhor Jesus. Não, tem que ser com fé, diga, Senhor Jesus. Diga, abra o meu coração para que eu possa entender, diga a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao versículo 2, só para a gente lembrar um pouquinho que ele diz assim. Olha o que Pedro fala à igreja. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém, igreja? Você pode perceber que Pedro fala de uma igreja que teve um novo nascimento. Uma igreja que nasceu de novo, ela tem que desejar crescer. Quer dizer, a partir do momento que eu aceitei Jesus como Salvador, eu tenho que entender que eu acabei de nascer como um cristão. E nesse momento eu tenho que desejar, eu tenho que querer. O que acontece com muitas pessoas, que elas estão há muito tempo dentro de igrejas e a vida delas não mudam, elas carregam os mesmos conflitos, os mesmos problemas, as mesmas adversidades, desde o dia que elas aceitaram Jesus, desde o dia em que elas pisaram numa igreja, e às vezes essas pessoas estão numa igreja há 5, há 2, há 3, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e continuam com os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, os mesmos problemas, e parece que não existe solução. Agora, por que isso acontece? Porque muitas pessoas ainda não entenderam a importância de crescer na presença do Senhor. Se você não dedicar tempo para cuidar do seu espírito, você só vai ser um crente pidão, que vai viver pedindo a Deus as coisas dentro da igreja ou na sua casa e não vai ver nada acontecer. Até porque Deus é espírito, como disse Jesus na palavra, amém, pessoal? O seu espírito, nós já explicamos isso por várias vezes, tem que se conectar, se ligar com o Espírito Santo de Deus. E através da presença do Espírito Santo na sua vida, é que as coisas na sua vida começam a mudar. Se você não tem intimidade com Ele, não tem desejo de crescer na presença do Senhor, não tem vontade de crescer espiritualmente, o que você quer da vida? O que você quer de Deus? Porque a Bíblia mostra que somente aqueles que tiveram uma intimidade com o Espírito Santo de Deus é que viram as suas vidas mudarem e viram a glória de Deus agir em suas vidas em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem deseja ver a glória de Deus agir na sua vida? Então, a primeira coisa que você tem que desejar é crescer na presença do Senhor. Como anda a sua intimidade com Deus? Eu vou explicar a história de um homem, que eu vou pedir até para você abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 10. Abra lá, por gentileza. Vou contar um pouquinho a história de Cornélio, porque o tempo não permite a gente ler todo o texto. Nós vamos pegar o texto aqui na metade. Eu vou explicar algo importante para você. Se você quiser crescer espiritualmente, você precisa entender a importância do Espírito Santo de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Cornélio era um centurião. O que era um centurião? Era um comandante que comandava 100 soldados romanos. Mas dá a entender, como o autor escreveu aqui, como está o texto, que ao passar do tempo, Cornélio começou a querer compreender quem era Deus. E ele, pela sua inocência, ainda não tinha todo o conhecimento da palavra de Deus, ele começou a jejuar, começou a orar, mesmo sendo um romano, estando em terra de Jerusalém, ali do povo de Israel, o povo judeu, ele era um homem bom, ajudava os mais pobres, ele procurava ser justo, então ele era um homem que procurava entender quem era Deus, e ele estava orando a Deus. Quando foi um certo momento em que ele jejuava nesse dia e orava, era por volta mais ou menos de umas 3 da tarde, ele teve uma visão, e o anjo então pediu a ele, que ele enviasse homens até Jope, procurasse a Pedro, amém, pessoal? E chamasse Pedro para que fosse na casa dele. E isso aconteceu. Passando aquela visão, ele entendeu que era o Senhor. Ele então chama 3 soldados da confiança dele e manda ir até a casa de Pedro. Só que tinha um problema. Os judeus sempre teve um preconceito, não se misturavam com os incircuncisos, quer dizer, aqueles que não eram da linhagem judaica. Amém, pessoal?
Repare que Cornélio era romano, então eles não se misturariam. Quando Cornélio, então, envia os soldados ali de confiança dele para chamar Pedro, estando naquela região ali, teve fome, pediu para que preparasse um alimento para ele. No momento em que aquela comida estava sendo preparada, ele foi tirar um cochilo antes do almoço. Nesse cochilo que ele teve, um arrebatamento. Veio uma visão, 3 vezes apareceu para ele várias espécies de animais, e ele falou assim: Senhor, não vou comer porque isso é impuro. E aí Deus então diz para ele: não diga impuro aquilo que Deus santificou. Amém, pessoal? Quando terminou aquela visão, os homens chegam lá na casa, na região ali, na casa, e chama por Pedro. E Pedro entendeu o que era. Senhor, eu acho que eu entendi o que foi aqui. Esses homens então se apresentam, explica o que aconteceu, e ele então toma a decisão, prepara as suas coisas e vai até a casa de Cornélio. Amém, pessoal? Ele entendeu a visão que Deus havia dado a ele. Quando ele chegou à casa de Cornélio, aconteceu isso aqui que nós vamos ler agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 24. Atos, capítulo 10, versículo 24. E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então Cornélio preparou um culto na casa dele, chamou os parentes mais íntimos ali e amigos para receber o que Deus tinha para dar a eles. O que impressiona é que o anjo, quando visita Cornélio, não prega para Cornélio, mas chama Pedro para que Pedro trouxesse a palavra de Deus a Cornélio. Amém, pessoal? E aí o texto continua dizendo o seguinte, versos 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Amém, pessoal? Isso aqui é só uma observação para nós. Os homens que pregam o evangelho sérios, são homens de Deus, mas não são deuses. Amém, pessoal? Não temos que adorar pregadores nenhum. Temos que respeitá-los como homens de Deus. Eu já vi até vídeos que tem pessoas, quando vê certos pregadores, dobram o joelho e começam a pedir a bênção, querer adorar. Que, irmãos, o Pedro, tão cheio do Espírito Santo, andou com Jesus. Quando Cornélio dobra o joelho, fala assim: não, meu filho, peraí, adorar somente a Deus, pode levantar. Eu sou ser humano que nem você, tenho falhas, a diferença é que eu sou um pregador. Amém, pessoal? Então nós temos que respeitar os homens de Deus, mas não adorá-los, porque são falhos como qualquer pessoa. Amém, pessoal? Só uma observação aqui no texto. Diz no versículo 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo. Amém, pessoal? Então ele falou assim: olha, eu vim aqui porque Deus mandou. Porque não é costume dos judeus, vocês não têm a circuncisão, vocês são estrangeiros, não é lícito juntar. Mas eu estou aqui porque Deus mostrou que Deus não tem nenhum tipo de preconceito com estrangeiro ou com qualquer pessoa. Aí ele diz aqui, 29. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Para quem não sabe, a hora 9 era às 3 da tarde. Amém, pessoal? Amém, igreja? Você percebe, olha aqui para mim, por gentileza, que Cornélio, mesmo não tendo todo o conhecimento da palavra, ele tinha algo que me impressiona quando eu leio o texto. Ele tinha sede de Deus. O mal de muitos cristãos hoje, que estão perdendo a sede do Senhor. Estão perdendo a sede de buscar a Deus. Ele não era judeu, não tinha circuncisão, não era da linhagem judaica, ele era romano inclusive, mas ele tinha sede de quem?
Porque ele estava orando e jejuando. Não tinha todo o conhecimento da palavra ainda, mas ele demonstrava sede e vontade de crescer na presença do Senhor. Minha irmã, meu irmão, assim como o nosso organismo precisa de água, a gente tem necessidade de sentir sede e beber da água para que o nosso organismo funcione de maneira correta, sim ou não, pessoal? Uma pessoa que bebe pouca água, ela tem grande tendência a ter pedra nos rins, problema na vesícula e por aí vai. Não entendo muito de medicina não, nem entendo nada na verdade, mas algumas coisas a gente aprende, né? Então, o nosso corpo precisa de água. Então, você não pergunta para o seu corpo, e aí, não vai beber água para o seu corpo? Não vai beber água não? Você entende a necessidade, você bebe porque você tem sede, e é necessário beber da água. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se você não tiver sede de Deus, vontade de orar, ter momentos para jejuar, ter o desejo de vir à igreja de Deus para aprender da palavra, como Pedro foi enviado para levar a palavra a Cornélio, você sempre será minúsculo espiritualmente dizendo. Não estou humilhando ninguém nem nada, eu estou despertando você. Porque enquanto a pessoa é pequena espiritualmente, Satanás sempre vai triunfar na mente e no coração dessa pessoa. Facilmente ela será manipulada nos pensamentos e nos sentimentos, porque aonde Satanás trabalha? Na mente da pessoa. Quando você tem sede de Deus, você dedica tempo para esse Deus. Cornélio tinha sede de crescer, de aprender mais de Deus, sim ou não, pessoal? Por isso que Deus mandou Pedro lá para ensinar Cornélio, para que ele crescesse espiritualmente. Nós temos que entender isso. Deus ele tem que ver em nós o desejo, a vontade de crescer. Nós temos que mudar, às vezes, nossa mentalidade. Às vezes a nossa mente só está ligada em Deus quando queremos alguma coisa. Eu quero isso, hoje eu vou orar. Eu preciso disso, hoje eu vou jejuar. Eu quero que aconteça tal coisa. Deus manda algo porque eu estou precisando. Isso não é crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é quando você entende, Senhor, eu não posso sentir esse vazio dentro de mim. Eu não posso deixar o diabo trabalhar na minha mente ou no meu coração. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou buscar a sua presença, porque eu tenho sede da tua presença. Senhor, eu preciso ter uma experiência sobrenatural, eu preciso ser tocado pela sua glória, porque se isso que diz na sua palavra é verdade, eu quero viver através do sobrenatural em nome, desejo a vontade. Pedro falou, desejai afetuosamente como meninos nascidos de novo. Se você não desejar crescer espiritualmente, você não vai sair do mesmo lugar. Você não vai sair de onde você está. Cornélio tinha sede. Cornélio tinha vontade de quem, pessoal? Cornélio tinha vontade de quem, igreja? Tinha ou não tinha? O que Cornélio estava fazendo quando o anjo visitou? Hein, pessoal? Orando e jejuando. A gente fala, Senhor, me visita. Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Mas não quebra a carne. Não tem disposição. Qual foi a última vez que você orou mesmo de quebrantar o coração? Tirou um tempo para jejuar, tirou um tempo para buscar o Senhor, tirou um tempo para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Como nós queremos mudança em nossas vidas. Como nós queremos viver o sobrenatural, igreja. A igreja de Cristo tem que acordar. Nós temos que despertar. Ficamos presos às nossas preocupações, aos problemas, às ansiedades da vida, às preocupações com casa, família, trabalho, e esquecemos de nos prender verdadeiramente ao Senhor, que pode dar solução a todos esses problemas. Como você vai enfrentar uma entidade, uma potestade, pensa comigo, um principado, uma força das trevas que pode vir contra a sua saúde, contra a sua família, contra a sua casa, se você estiver fraco espiritualmente? Cornélio estava orando quando o anjo visitou. Estava ali jejuando, porque ele tinha sede de crescer na presença de Deus. Era um homem bom, e a Bíblia fala que Deus o visitou por causa da oração dele, que coração bom que ele tinha. Mesmo não sendo judeu,
Mas o Senhor o visitou mostrando que Deus não tinha preconceito com raça nem nada. Deus não fazia acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Num culto como esse, Deus não olha para a igreja e conta assim: bom, tem 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, dessas 30, dessas 20, vou abençoar 5 hoje. Deus não faz acepção de pessoa. Ah, eu não vou abençoar aquela pessoa porque ela tem um cabelo liso. Eu não vou abençoar porque ela tem um cabelo encaracolado. Hoje eu não vou abençoar aquela pessoa porque está com a camisa do time, porque está com a camisa preta, uma camisa vermelha. Ai, porque ela é morena, porque ele é ruivo, porque ele é isso. Deus não faz acepção. Deu para entender ou não? Ah, eu vou abençoar porque o dízimo é melhor, o dízimo dela é maior, o dízimo dele é menor. Eu não vou abençoar, eu vou abençoar. Não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. É nós que fazemos a acepção de Deus. Porque não dedicamos o tempo necessário. Não damos o tempo para que Deus trabalhe em nosso espírito, para que possamos crescer na presença dEle. O anjo veio, falou com Cornélio, mandou chamar Pedro, porque Cornélio não estava numa roda de samba. Cornélio não estava fazendo outra coisa a não ser naquele momento, tendo sede, buscando ao Senhor. Ele tinha sede de Deus, ele buscava a Deus. E ele orava, ele clamava, a Bíblia não fala, mas ele orava e Deus o visitou naquele dia. E Pedro só estava ali, porque um dia Cornélio estava orando e Deus o visitou. E aí Pedro então prega a palavra. Olha que impressionante, como o desejo de Deus é que a igreja, é que seu povo seja cheio da presença do Senhor. Olha só o que diz o texto, pessoal. Diz assim no versículo 31. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, olha só, o que ele diz, o que o anjo falou para ele, pessoal? A tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, quer dizer, o seu comportamento como ser humano também foi observado, e estão em memória diante de quem? Eu posso fazer uma oração, mas se eu for uma pessoa imprestável, Deus não vai me ouvir. Deus ouviu a oração de Cornélio, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Mas Deus também ouviu a vida que Cornélio levava. Está cheio de gente dizendo que é crente, mas não mostra sendo crente no seu comportamento, no seu dia a dia. São pessoas que são insuportáveis, mentirosas, brigonas, enroladas nos negócios, pessoas que não demonstram ter a atitude de uma pessoa que serve a Deus. Olha só, o próprio Cornélio diz que o anjo falou que a oração dele foi ouvida, e as esmolas, quer dizer, a maneira que ele tratava os mais humildes, ele ajudava os humildes. A maneira que ele era na sociedade também pesou a visitação de Deus. E Deus o visita por causa disso. E Deus então visita e chama ele, e manda chamar Pedro, porque olhou também a maneira que ele procurava conduzir a sua vida. E diz a palavra, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de quem, pessoal? Olha aqui para mim, pessoal. Deus não tem memória curta, não. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que você fez ontem, semana passada, há 15 dias, há um ano atrás. Então, quando você vai orar a Deus, Ele vai orar o primeiro que você anda fazendo. Ele vai orar, quando nós vamos orar a Deus, a primeira coisa que Ele vai olhar é o que a gente anda fazendo. Deus se lembrou da oração, do que Cornélio fazia, sim ou não, pessoal? E ele falou assim, não, eu sei que você anda fazendo, você tem um bom coração, você tem orado, você tem sede da minha presença, chama Pedro que eu tenho um recado para você. Então olha o que você anda fazendo, olha o seu comportamento, olha como você anda conduzindo a sua vida espiritual. Quem aqui tem um desejo de ser ouvido por Deus em nome de Jesus? Faz uma reflexão. Olha para a sua conduta, para a nossa conduta, temos que olhar para a nossa conduta. E Deus ele vai nos responder. E olha só o que diz aqui o texto, pessoal, versículo 32. Envia, pois, a Jope, e manda chamar aqui o Cornélio narrando, porque que chamou Pedro, verso 32. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir.
Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é o quê, pessoal? Ele preparou o coração para ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Quando você vem à igreja ouvir uma pregação, prepare o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar a você. Porque se você dá atenção ao que Deus fala ao seu coração, você não sai da igreja do mesmo jeito. Eu tenho orado esses últimos tempos que tem pessoas que chegam nas igrejas, do jeito que ela entra, ela sai, a palavra parece que não entra, parece que há um bloqueio, uma barreira que não deixa a pessoa absorver ou receber a palavra em seus corações. Cornélio, quando Pedro chega na verdade, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio está com a sua família e todos preparados com sede para receber a palavra de quem, pessoal? A palavra de Deus, o recado do Senhor. E olha só então o que Pedro diz para ele. E abrindo Pedro a boca, isso aqui é um bom exercício, abrindo Pedro a boca, né, pessoal? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz o que, pessoal? Acepção de pessoas. Então Deus não escolhe na igreja um para ser curado e outro para ficar doente. Um para ser lascado e o outro para ser próspero. Um para ser feliz e o outro ser infeliz. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Uns para ser salvo e outros para ir para o inferno. Vai para o inferno quem quer, porque não quer aceitar a palavra. Mas Deus não destinou o inferno para nós. Deu para entender ou não, pessoal? Deus não faz acepção de pessoas. Quantos centuriões tinham talvez lá? Mas a Bíblia só fala de Cornélio. Porque ele decidiu buscar a quem, pessoal? Buscar a Deus. Busque ao Senhor. Deus não faz acepção. Se você se apresentar diante de Deus, se você realmente começar a buscar o Senhor de verdade, desejar crescer na presença do Senhor, Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus. E acabou. Ninguém pode mudar aquilo que Deus tem para aqueles que o buscam em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas você tem que ter uma posição firme para isso. E aí, o próprio Pedro, diz aqui no versículo 35, mas que ele é agradável, olha só, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que, igreja? O que é justo. Está vendo? Pedro reconheceu que ele temia a Deus e era um homem justo, mesmo sendo romano. E olha só o que diz aqui, 36. A palavra que ele enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Pedro então começa a pregar para Cornélio e a sua família. Amém, pessoal? Continua dizendo, preste atenção no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, no qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Pedro então dá o testemunho da ressurreição de Cristo, amém, igreja? Falando que mataram Jesus, mas ele ressuscitou, se apresentou aos discípulos, e quando Pedro vai pregando isso, olha o que diz no versículo 42 e depois vai adiante. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém, igreja? Olha o que aconteceu no versículo 44, que impressionante. E dizendo Pedro ainda estas palavras, olha o que aconteceu. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha que coisa impressionante, olha aqui para mim, por gentileza. Pedro então pregando ali sobre acerca de Jesus, o preço que ele pagou, ressuscitando, e depois teve com seus discípulos. Pedro era testemunha ocular da ressurreição de Cristo, amém, pessoal? Porque ele esteve com Jesus depois da ressurreição. A Bíblia fala que Jesus ficou mais ou menos uns 40 dias ainda com seus discípulos, e Pedro então vai dando esse testemunho. Quando ele começa a testemunhar a grandeza de Deus, o Espírito Santo veio, encheu aquela casa e todos foram batizados no Espírito Santo. Eles ficaram abismados, dizendo: olha, como pode, não só nós judeus, mas até eles foram batizados no Espírito Santo. Irmãos, eles foram cheios da presença de Deus. Aquela casa se encheu da glória do Espírito Santo. Às vezes você chega na sua casa, fica espraguejando, fica lamentando. Se você orasse nessa sua casa, se você buscasse a presença de Deus, essa casa seria cheia do Espírito Santo. As contendas iriam acabar, as confusões iriam sumir, porque aonde a presença de Deus está, Satanás não pode ficar. Nós temos que voltar a ser igreja mais espiritual, tirar de lado a nossa carnalidade e nos aproximar mais da presença de Deus em nome de Jesus. A Bíblia fala que todos foram cheios, e tem um detalhe, igreja: eles ainda não eram batizados nas águas, mas foram cheios do Espírito Santo, começaram a orar em línguas repartidas naquele momento. Eles ficaram assustados. Pedro e os outros judeus que estavam com Pedro falam: mas como pode? Eles não são da circuncisão, né? Eles não são circuncidados, não são judeus, mas o Espírito Santo os encheu da glória. Nós precisamos ser cheios da glória de Deus, igreja. Nós precisamos ter esse desejo, essa vontade. Se ser cheio do Espírito Santo não fosse importante, Cornélio e sua família não tinham sido batizados. Deu para entender ou não, pessoal? Se ser cheio do Espírito Santo fosse exclusividade dos apóstolos, Cornélio, que não era nada, ele não tinha nenhum cargo eclesiástico, sim ou não, pessoal? Ainda estava conhecendo Jesus, ele não seria cheio do Espírito Santo. E tem gente, às vezes, está há tanto tempo na igreja, não é batizado no Espírito Santo ainda. Tem pessoas que já foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo e hoje estão frias da fé. Você precisa acordar, você precisa despertar e entender que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Irmão, foi lindo o que aconteceu naquele dia. O Espírito Santo visitou a casa de Cornélio. Ele, seus familiares, seus amigos foram cheios da presença de quem, igreja? Da presença de Deus. Eu não sei você, mas eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio de Deus todos os dias, para aguentar esses tempos que nós vivemos, sim ou não, pessoal? E tem pessoas na sua casa, na sua família, que está precisando de você. Não simplesmente uma pessoa que frequenta só uma igreja, mas uma mulher ou um homem que frequenta uma igreja, mas que são cheios do Espírito Santo. Tem pessoas na sua família, no seu trabalho, precisando de pessoas cheias do Espírito Santo, para serem libertos do espírito da morte, para serem libertos da força do diabo, para quebrar as forças das trevas. E isso só acontece quando alguém é cheio do Espírito Santo. E essa pessoa sabe quem é que Deus chamou para encher do Espírito Santo? Você. Porque ele chamou Cornélio. E olha só o que diz, versos 46. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não seja batizado estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Deixa eu explicar para vocês agora aqui também. Vamos ler o capítulo 11. Quando souberam que Pedro foi pregar para um gentio, o grupo de cristãos daquela época, que eram judeus, ficaram chateados com Pedro. Como pode, Pedro, você ir pregar para incircunciso? E Pedro então se defende e fala que Deus não faz acepção de pessoas. E ele explica o que aconteceu. E olha numa das explicações que ele fala àqueles judeus que não foram com Pedro e tentaram condená-lo, né? E olha só o que ele fala. Vamos lá, Atos capítulo 11, no versículo 14 em diante, ele diz o seguinte, ó, Atos 11, 14, o qual,
te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, ele explicando aos judeus, e quando comecei a falar, no versículo 15 agora, e quando comecei a falar, caiu sobre eles, o que, pessoal? Como também sobre nós ao princípio. Falou assim, ó, o Espírito Santo que logo no começo caiu sobre nós, também foi derramado sobre eles. Isso mostra que o desejo do Senhor é que todo o seu povo seja cheio do que, igreja? Do Espírito Santo. E a gente vê o Pedro, né? Todos esses apóstolos que foram cheios do Espírito Santo, a gente vê o que aconteceu. Eles expulsavam demônios, eles oravam pelos enfermos, sim ou não, pessoal? A Bíblia fala que deixava os coxos, os aleijados, os doentes, os enfermos, os lascados. A Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra dele libertava aquelas pessoas. A Bíblia fala dos homens que eram cheios do Espírito Santo, como Deus usou poderosamente a vida deles. Às vezes você está pedindo para Deus fazer uma obra na sua vida, mas é você que vai fazer essa obra através da autoridade do Espírito Santo em nome de Jesus. Tem demônio que se você não mandar ele não vai, é você que tem que expulsar. E como expulsará se não tiver autoridade pelo Espírito Santo? Às vezes nós queremos que Deus faça uma obra que Ele deu a nós, para que através do Espírito Santo possamos fazer. E olha o que Pedro diz para nós orarmos. Versos 15 novamente. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor. Ele lembrou do que o Senhor havia dito, ó, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, o mesmo dom. Amém, pessoal? Pedro não falou, não mexe comigo que sou cheio do Espírito Santo, você vai cair duro. Não. É o mesmo dom. Se ajoelha que eu sou Pedro. Pedro falou, não, levanta que eu sou homem como você. Deu para entender ou não? Tem uns irmãos que pensam que ele sei lá, é um ser de outro mundo. E não é assim. E ele falou assim, recebeu o mesmo dom que nós. Pedro expulsou o demônio? Sim ou não? Pedro orou pelos enfermos, foi curado? Sim ou não? As pessoas eram libertas e transformadas através do ministério de Pedro? Teve os outros discípulos também. Então, se é a mesma coisa, se é o mesmo Espírito, se é o mesmo dom, então todos aqueles que são cheios do Espírito Santo também têm a mesma autoridade. O que precisamos é acordar como igreja. O que precisamos é dedicar, demandar mais tempo e nos consagrar, para que da maneira que o Espírito Santo usou a Pedro, use a sua vida também em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Essa é a vontade do Senhor. Esse é o desejo. E o próprio Pedro reconhece isso nesse discurso. E olha que Pedro era um bicho meio turrão, mas ele reconhece aqui. Tanto que ele diz aqui, ó, 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a quem, pessoal? A Deus. Ele não podia resistir ao que Deus tinha. Irmãos, deixa o Espírito Santo te encher. Desculpa, eu passei da hora, mas eu precisava pregar. Precisava ensinar você. É o momento da igreja ser cheia do Espírito Santo. Na nossa oração aqui na igreja era para nós estarmos derramando, chorando, clamando, buscando a presença do Senhor. Quando terminasse o culto era para nós sairmos cheios da presença e da glória do Senhor. E aonde você colocar a planta dos pés, o Senhor lhe abençoará, porque você está levando a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. E não saímos daqui tristes, frustrados, chateados. Ai, problema, ai, que luta, ai, que isso, ai, que aquilo. Não, não é isso. O que estamos precisando é ser mais cheios do Espírito Santo. Porque o mesmo dom que foi dado aos discípulos, que foram grandes homens de Deus, foram testemunhas do ministério de Jesus e de tudo que Jesus ensinou. Esse mesmo dom foi dado àqueles que o buscam em nome de Jesus. Amém, igreja? É hora de nós realizarmos a obra de Deus. Igreja, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.